Assembleia de Deus. Ministério Josué Brandão. Apresenta salvação. Você se arrepende agora e Ele te perdoa agora. Poder de Deus. Espírito de Deus, derrama teu poder neste lugar e faz desta reunião uma noite de glória. Libertação. Porque só o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Milagres. Ele quer agir e operar em sua vida. Cristianismo sem fronteiras. Com o pastor Josué Brandão. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Provérbios. Quem é mulher diz amém. Terça-feira eu falei só para homens. Eu pedi até que as irmãs colocassem as mãos nas orelhas e não ouvissem o que eu estava dizendo para os irmãos. Uma irmã me ligou na quarta-feira e disse: pastor, eu quero lhe agradecer. Eu disse: por quê, irmã? Eu nunca ganhei flores na minha vida. E hoje chegou um buquê aqui em casa. Jesus está agindo, Deus está trabalhando. Agora nós vamos conversar com as irmãs. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu falei com os irmãos algumas semanas atrás que eu queria a vossa compreensão, porque eu teria que cumprir a minha agenda desse restante de ano e administrar a partir do ano vindouro. Por esta razão eu não estive aqui a semana passada inteira. Não estive na quinta, não estive no domingo na escola bíblica dominical, não estive no domingo à noite. Estou aqui hoje. Graças a Deus por isso. Amanhã eu vou embarcar cedo para Brasília, porque o Congresso Fogo para o Brasil está acontecendo desde ontem. Eu vou estar ministrando lá, pela informação que eu recebi hoje à tarde, eu devo ministrar amanhã e quinta-feira, portanto são 2 pregações. Eu preciso muito das suas orações, tá? São palestrantes e pregadores de diversos lugares, inclusive de fora do país. Eu preciso da sua oração, para Jesus ter misericórdia. Mas vou ministrar em Brasília amanhã e quinta. Sexta-feira eu vou ministrar em Campinas, tá? Congresso de jovens lá de Campinas. Sábado eu retorno. Porque sábado à noite eu prego em Simões Filho. Eu já tinha agendado, tá? Domingo pela manhã, de 9h30 às 10h30, Escola Bíblica Dominical. Vou estar aqui. Das 10h30 às 11h30, batismo nas águas. Vou estar aqui. Aqueles irmãos que já estavam congregando, mas ainda não haviam sido batizados, estaremos fazendo batismo nas águas para estes, tá? E no domingo à tarde, a partir das 18 horas, a partir de que horas? Grande Santa Ceia, tá? Eu vou estar apresentando a diretoria da igreja, alguns cargos, e nós estaremos na celebração da Ceia do Senhor. Vai estar cantando conosco o cantor Gerson Rufino, domingo à noite, aqui. Não falte, se você puder estar conosco, tá? Se o irmão congrega em outra igreja e na sua igreja tem culto, você tem um compromisso com ela. Fique à vontade, em nome de Jesus. Estaremos aqui também servindo ao Senhor. Deixa eu dar só mais um aviso. Esta semana nós chegamos aqui no centro de evangelismo, na igreja, nos portões, e pelo menos no portão da frente, e nesse portão aqui tinha despachos, tá? Obras de que mesmo? Feitiçaria, né? Colocaram aí nos portões. Eu orei na hora, repreendi, não estremeceu também, graças a Deus, estamos debaixo do sangue, mas isto prova que de alguma forma está incomodando o reino espiritual, tá? Continue orando acerca disso. Eu quero mobilizar já a partir de agosto um ministério de intercessão permanente aqui, em nome de Jesus. Mas vamos para a Bíblia. Provérbios capítulo de número 31.
Nós vamos ler os versículos de número 10 e o versículo de número 30. O horário está um pouco avançado, mas não vou me estender mais do que o normal. Esse restante de ano, não tenho mais nenhuma viagem que inclua domingo, tá? Estarei aqui, portanto, todos os domingos, em nome de Jesus. E terças, e algumas boas quintas dos milagres. Diz assim, quem encontrou diz amém. Amém. Mulher virtuosa, quem a achará? As irmãs já estão rindo. Pois o seu valor excede muito ao das joias preciosas. Versículo 30. Enganosa é a graça, a simpatia, e vã é a formosura, a beleza é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Diga comigo, Jesus, fala comigo. Só os irmãos vão fazer essa oração agora, as mulheres não, tá? Diga comigo, irmãos, Jesus, fala com a mulher lá de casa. Irmãos, se eu fosse dar um tema para esta pregação, eu ia tematizá-la como mulher, o encanto de uma presença. Deus, eu já disse algumas vezes, vou repetir para aqueles que não ouviram, para os que ouviram é bom que fixa na memória. Deus criou a mulher de forma muito especial. Eu digo sempre que, de todos os seres vivos, o único que Deus criou de carne e osso foi a mulher. O resto é pó. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, bem como os animais. Mas no ato da criação da mulher, ele faz Adão adormecer, tira dele uma costela e desta ele faz a mulher, ele cria a mulher. E Adão ficou tão encantado com a criação, quando ele desperta, com a criação desta mulher, que ele ficou meio que boquiaberto, meio embasbacado, e ele não conseguiu dizer nada a não ser mulher. Adão não soube definir, e chamou-a Eva. É interessante que Gênesis 1 descreve cada etapa da criação, e ao concluir cada uma destas etapas, a Bíblia diz assim: e viu o Senhor que era bom. Quando ele cria o homem, e Deus percebe o homem sozinho, capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu disse terça-feira passada que um dos problemas, e problema grave, é que alguns homens não aprenderam ou desaprenderam a ser homens devotos, a sua família, a sua esposa. E algumas mulheres, em nome da realização pessoal, estão jogando para cima a maior de todas as realizações, que é a família. E a consequência disso são filhos rebeldes e uma sociedade se desestruturando dia após dia. Por esta razão, é importante revermos os papéis de cada um dentro desse contexto e abdicarmos daquela velha argumentação: é ele
Porque, na verdade, neste processo, cada um tem um peso de responsabilidade na construção, na manutenção e na vitória da sua casa, da sua família e, consequentemente, dos seus filhos. Dá para dizer amém? Mas veja só, Deus cria a mulher com o propósito de que ela fosse ponto de equilíbrio para o homem. Provérbios 31 não é um texto de Salomão, é um texto da mãe do rei Lemuel, é uma simpatia, é enganosa. E que a beleza passa. Toda senhora de 90 anos hoje foi uma linda adolescente. E hoje a idade chegou, e ela é uma linda senhora, mas os anos chegam para todos. Dá uma olhada na pessoa do seu lado e diz para ele: essa beleza tem tempo de validade. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, será aplaudida. Vamos dar uma folheada na Bíblia e vamos refletir sobre a mulher enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto dona de casa e, se der tempo, enquanto profissional. Porque, aliás, quando se fala da mulher enquanto profissional, um dos problemas, lá vou eu, dá licença, fala Deus. Um dos problemas é que algumas mulheres, quando ingressam no mercado de trabalho, dizem: agora eu tenho o meu salário. Marido, que morra, porque agora eu vou viver minha vida do meu jeito. Tem umas que o marido chega em casa e ela viajou para a casa da mãe para passar o final de semana, e o marido ficou sabendo quando chegou em casa. E eu não estou chutando ao vento, eu estou falando de fatos. Eu lido com pessoas sempre. Sempre. Então, capítulo 31 de Provérbios traz um retrato da mulher virtuosa. É óbvio, eu disse semana passada, o homem, diz a Bíblia, é cabeça da mulher. Isso é bíblico. Mas a mulher virtuosa, diz Provérbios 12:4, é a coroa, é a honra do seu marido. Enquanto a Bíblia diz que aquela que procede vergonhosamente é a podridão dos seus ossos. Agora, no retrato da mulher virtuosa, a mãe do rei Lemuel diz que esta mulher defende o casamento e honra o esposo. Defende o casamento e honra o esposo. Por que eu vou falar? Deixa eu trazer uma citação de Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. No hebraico antigo, o termo, eu já disse isso algumas vezes, vou repetir. O termo adjutora literalmente é aquela que sustenta. Numa tradução mais antiga é estaca de sustentação. Vamos entender? É comum no sertão, quando a parede da casa racha e o dono da casa não tem dinheiro para reformá-la, ele coloca uma escora, uma estaca, para sustentar a parede. O termo adjutora literalmente é isso, aquela que sustenta. Isso é provado sociologicamente. Pesquisas dizem que quando um homem vira a cabeça e diz assim: não quero mais o casamento, e ele chega em casa e diz: acabou, e chuta o balde, em 96,3% dos casos o casamento não acaba. Quando o homem decide acabar o casamento, em 96,3% dos casos o casamento não acaba. Mas quando é a mulher quem decide acabar o casamento,
Aí a mesma pesquisa diz que nesse caso, 93,6% dos casamentos acabam. Quando é o homem quem decide acabar, em 96,3% a mulher sustenta e recupera. Quando é ela que decide destruir o casamento, em 93,8%, eu disse 0,6% dos casos do casamento acaba. Por quê? Porque ela é estaca de sustentação. Provérbios 14 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. O que está acontecendo é que algumas mulheres estão tomando a postura da tolice e estão destruindo a sua própria casa por conta da postura que tomam em meio às adversidades, em meio às crises. Quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, lá está Ana. Ana era esposa de um cidadão chamado Eucana. A Bíblia diz que Ana era estéril. O código de Hammurabi, que era uma espécie de código civil da época, permitia que um homem, cuja esposa fosse estéril, tomasse para si outra mulher para lhe dar à luz a filhos que perpetuariam o seu nome. Era comum dentro do contexto antigo. O problema ali é que a mulher a quem Eucana tomou para lhe gerar filhos, que se chamava Penina, era imbirrenta. E a Bíblia diz que Penina vinha para a porta da casa de Ana, a fim de provocá-la. Ana podia ter arregaçado a manga e resolvido a coisa na calçada. Mas sabe o que Ana fez? Foi ao templo, ajoelhou diante do altar. E se o problema é um filho, ó Deus, se deveras ouvires a oração da tua serva e de mim te lembrares, e de mim não te esqueceres, e me deres um filho varão, eu o darei a ti por todos os dias da sua vida. Ana ficou grávida. O filho chamou-se Samuel, foi juiz, profeta, estadista, ungiu os 2 primeiros reis de Israel. E a Bíblia diz que o Senhor deu a Ana mais 5 filhos e filhas. Como ela venceu? Com a postura. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: vós mulheres. E aí vem acrescenta que a mulher sábia ganha o marido sem palavras. O marido chega em casa parecendo um leão. Aí a mulher explode de lá. Quando na verdade, se ela é o ponto de equilíbrio, querido, e ele já veio querendo derrubar a casa, se a senhora entregar o instrumento para derrubar a casa, a patró, a casa cai. A casa cai. Defende o casamento e honra o marido. Eu lembro agora de Abigail. Abigail era esposa de um homem que o próprio nome já diz, louco, Nabal. Davi, em 1 Samuel capítulo 25, estava foragido do rei Saul com os seus 600 homens. E olha as características dos homens que andavam com Davi. A Bíblia diz que eles eram endividados, raivosos e amargurados de espírito. Olha o estilo dos indivíduos. Aí Davi manda um recado a Nabal e diz: do teu grande rebanho me manda cabritos para que eu coma com os meus homens. E Nabal mandou dizer: quem é Davi para que eu atenda? Davi andava meio... Aí Davi diz assim: Deus me faça outro tanto, se até amanhã, a esta hora, tiver um homem vivo na casa de Nabal. E Davi subiu para exterminar. E o texto diz que ele vinha com a espada à mão. Mas o mensageiro chegou em Abigail e disse: minha senhora,
Davi mandou pedir um auxílio ao teu marido Nabal, e ele o destratou. E tu sabes que os homens de Davi têm guardado a fazenda do teu marido e protegido o seu rebanho. Abigail disse: corre, prepara 2 cordeiros assados, e faz bolo, e enche a efa de farinha, e coloca sobre 2 jumentos. Vocês vão na frente e eu vou atrás. E a Bíblia diz que quando Abigail vem descendo, Davi ia subindo, e o texto diz que Davi expirava a ira contra Nabal. Quando Abigail encontrou a Davi, ela desce do jumento, prostra-se e diz: não manches as tuas mãos de sangue com este homem, porque, como diz o próprio nome, sensato, ele é tolo. Davi olha para Abigail e disse: bendita és tu que me livrastes de fazer este tão grande mal. Uma mulher sábia pode evitar uma séria tragédia em casa, defendendo o casamento e honrando o marido, sendo instrumento de bênção para a casa, sendo referência. E deixa eu trazer uma palavra que o Senhor me propõe ao coração. Em nome de Jesus, repreende todo espírito de aventura que o adversário está querendo lançar sobre a sua vida. Clame o sangue de Jesus pela sua própria vida. Vença todos os ataques do adversário. Defenda seu casamento. Honre seu marido. Olha o que diz Provérbios capítulo 31, no versículo 23, ó. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciãos da terra. Por que nas portas? Porque a administração pública daquela época era na porta da cidade. Era na porta da cidade que os conselheiros se reuniam, que os anciãos se reuniam, que os administradores se reuniam. E ele diz aqui, a mãe do rei Lemuel diz que quando o marido da mulher virtuosa chega, todo mundo sabe quem é ele. Por quê? Porque ela o honra. Todos o respeitam. Todos o respeitam. Por se falar nisso em honrar, faz parte desse honrar. Dá uma olhadinha no esposo, minha irmã. Quando você casou, ele estava magrinho, tinha cabelo na cabeça inteira, a barriga cresceu, alguns dentes caíram, alguns nem ficam com cabelo. Mas é o seu marido, é o seu homem, é o seu varão, é o que Deus colocou diante de você. As irmãs digam amém. Esse amém saiu engasgado. Tem irmão, dá licença, me permita, tá? Quando sai para a igreja, ele veste uma calça vermelha, um paletó amarelo, coloca uma gravata preta, o cinto virado do lado do corpo e a gravata... Mas não custa nada chegar para ele e dizer: meu filho, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui em você, que você está um estrago. E arruma o camarada, irmã. Depois que ele tiver arrumado, eu estou dizendo isso, eu já disse para vocês, para os homens, tá? Agora é a sua vez, irmã. Porque ele tiver arrumado, você olha para ele e diz: mas você está um coroa bonito demais. Mexa com o ego do seu esposo, cuide dele. Quando ele chega do trabalho descabelado, com um cheiro de suor vencido, ora, eu não estou falando de anjos, eu estou falando de homens. Estou falando de homens. Não o despreze. Valorize o suor que foi derramado. É uma postura de honra para com a família que ele assumiu como marido e como pai. Defenda e honre. Quando Paulo diz em Efésios assim: vós mulheres, que ele diz aos homens, amai vossas mulheres como a si mesmo, como a sua própria carne. E diz: e vós mulheres, reverenciem o seu marido. O que é reverenciar ali? Honrar.
reconhecer, valorizar. E é terrível, pode falar, irmã, dá licença? Quando a mulher olha para o contra-cheque do marido e critica, o esnoba do seu salário, e ainda compara com o salário de alguém que ganha mais. Isso mata seu esposo. Tira dele a vontade de ir trabalhar amanhã. Valorize, reverencie. Ainda tem umas santas que liga a porqueira da televisão no horário das 8. E quando passa o protagonista da novela, ainda vai assim: ei, Jesus. Seu marido tem vontade de jogar a televisão pela janela do apartamento. Ele pode até não dizer nada. Irmãos, só os homens, tá? Por favor, se eu for antiquado, me ajude agora a dar uma melhorada no conceito. Estou enganado, irmãos? Quando Eliezer foi buscar uma noiva para Isaque na casa de Labão, Eliezer pediu de Deus aquele sinal sobre a moça que seria escolhida para casar-se com o patriarca, ainda jovem. E quando ele chega na casa de Labão, o pai olha para Rebeca e pergunta-lhe: irás tu com esse varão? E ela responde: irei. O marido foi transferido pela empresa e vai ter que mudar de cidade. Vai tu só. Minha irmã, a mulher sábia edifica, a tola destrói. A postura é sua. É a irmã quem decide em que cadeira quer sentar. E quando se trata de defender o casamento e honrar o marido, eu vou voltar para Gênesis 2,18. Falhei uma auxiliadora, uma adjutora, uma auxiliadora idônea. Enquanto a adjutora é aquela que sustenta, a auxiliadora é aquela que percebe, aquela que revela o inimigo. Eu já disse, irmãos, falo isso muito em congresso de mulheres. Eu estava pregando no congresso de mulheres numa igreja em Elizabeth, nos Estados Unidos, e no domingo pela manhã as irmãs proibiram os maridos de virem para a igreja. O único homem que estava lá era eu e o pastor da igreja. Era uma palestra só para elas. E eu falei com elas: vocês vão se arrepender, porque o que eu vou dizer, o marido de vocês tinha que ficar sabendo. E elas disseram: pastor, dá um segundinho aí para a gente ligar para os maridos para eles virem. E algumas telefonaram e eles vieram. Deus deu à mulher uma capacidade de percepção que ele não quis dar ao homem. Ela consegue captar o termo auxiliadora, é aquela que revela. Isso mostra da mulher uma capacitação divina. Foi Deus quem quis assim. E eu já disse, vou repetir para que as irmãs relembrem, e as que não ouviram, por favor, coloquem em prática. Irmã, na maioria das vezes, não sei se eu digo isso, na maioria das vezes que uma mulher sem pudor, sem respeito, sem temor de Deus, está rondando o teu marido, na maioria dos casos, ele não percebe. Um homem só percebe estas coisas quando a abordagem é direta, frontal, desprovida de disfarce. Homem não fica tentando para as entrelinhas, não é da capacidade psicológica dele. Deus não quis dar. A mulher pega no vento. Eu tenho um amigo, casal de amigos, eles moram em São Paulo, nós somos amigos desde a adolescência, nós nos conhecemos muito bem. E eu estava vindo dos Estados Unidos, perdi uma conexão,
A companhia me ofereceu hotel, mas eu disse, não, eu vou para a casa de um amigo. Eu telefonei para ele, ele foi me pegar. E a caminho de casa, ele disse assim, olha, eu estou indo para um casamento. Tá? Você vai ficar lá em casa. A esposa, fulana, já ficou lá preparando o seu jantar e tal. E eu cheguei, eles saíram, eu jantei, deitei, dormi. Lá para as 11h30 da noite, eu ouvi quando a porta do apartamento bateu. Eu a conheço. E eu ouvi os passos, pouco. Eu pensei comigo, ela está nervosa, está virada. Aí eu abri a porta do quarto, não toda, coloquei o rosto fora e falei, está tudo bem? Ela disse, pergunte para o seu amigo. Aí eu voltei, saí, só que meu amigo tem um sério problema. Quando ele está sob pressão, ele dá crise de riso. Quando eu cheguei na sala, ele estava se arrebentando de rir. E aí, eu já sei, fiquei calado. Quando ele parava de rir, eu disse, e aí, o que foi? Aí ele desabava rindo e ela passava, sonso. Aí eu fui para a cozinha, falei, ó, ele não vai conseguir falar. Tu já conhece tua peça. Fala o que foi que aconteceu. Ele estava dando ousadia para aquela sirigaita. Aí ele rachou na sala. Aí eu sentei, tomei um lanche, esperei acalmar. Quando acalmou, eu falei com ela, olha, ele não percebeu. Percebeu, sim? Não percebeu. E ele disse, Josué, eu só vim me tocar quando eu entrei no carro e ela me tacou um beliscão na costela. Irmã, se você perceber uma situação dessa, você não precisa chamar o seu marido e dizer assim, aquela fulaninha está olhando para você. Não diz isso para ele não precisa ver. Pelo amor de Deus, cala a boca. A irmã não viu? Fica quieta. Chega perto do marido, coloca teu braço entravado no dele. Se puder, aproveita e dá um cheiro nele. Marca a presença, fecha a porta, estabelece teu lugar. Age com sabedoria, irmã. Dá para dizer amém? Amém? Eu vou seguir em frente para a gente terminar em mais 10 minutos. Segundo lugar. Olha. A mulher virtuosa cuida, defende os seus filhos. Prima por eles. Prima por eles. Infelizmente, em algumas casas, em algumas famílias, as mães estão negligenciando o seu papel de formadoras da gama emocional dos seus filhos. E aí nós temos o exemplo da viúva do profeta, da mulher sunamita, que foram à presença de Deus pelos seus filhos, que clamaram por eles. Eu sei que a mãe, por natureza, isso é biológico, é uma defensora natural dos seus filhos. Mas eu estou falando de mais do que defender naturalmente. Eu estou falando de ocupar e cumprir o seu papel de mãe. Se preocupar com o bem-estar do seu filho. Explode em casa e sai levando o menino no tapa. E é interessante, essa história de sogra, tem piada de sogra demais. Mas é incrível que raramente uma sogra implica com o genro. Normalmente implica com a nora. Por quê? Porque a mulher vê na nora alguém que chegou para tomar o lugar dela na vida do filho. A partir do momento que ele casa, tudo aquilo que ele dependia da mãe, ele transfere. E é normal a sogra ir visitar a nora e chega lá assim, meu filhinho não gosta de feijão assim, não gosta do que eu faço. Isso acontece de vez em quando e a nora... Eu já tenho uma irmã que disse, pastor, eu vou largar dele por causa da mãe. Disse, minha irmã, vigia, quando você casou com ele, você casou com a mãe também. Ela veio junto, não tem jeito. Faz parte do kit.
Mas é preciso que a esposa, que a mãe, seja bênção sobre os filhos. Ore por eles, estimule-os. E é um caso sério quando o pai diz não e a mãe diz sim. Lá em casa tinha uma regra. Quando eu ia pedir alguma coisa à minha mãe e ela dizia não. E cá para nós, o senhor fecha os ouvidos para o senhor não ouvir, tá? Meu pai é mais fácil de negociar. Minha mãe era meio... Então quando chegava lá para o pai, então, a mãe disse o quê? A mãe disse o quê? Por que isso? Para evitar que ela dissesse sim e ele dissesse não. Se eu pedisse para o meu pai e ele dissesse não, eu ia para minha mãe, claro. Mesmo ela não sendo tão fácil de negócio, mas de vez em quando um cheiro de um filho adolescente faz a mãe derreter. E ela dizia, e o pai falou o quê? O que acontece hoje? O pai diz, meu filho, não faça. Quando vira as costas, a mãe diz, faz, é que teu pai é antiquado. Você está ensinando a seu filho a não obedecer à autoridade superior. E um dia ele vai achar que toda regra pode ser quebrada, porque quem a instituiu era um antiquado. Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado e diz para ele assim, vigia. Vamos terminar? Quem vem na próxima terça diz amém. A mulher virtuosa, diz a Bíblia, cuida bem da sua casa. Irmão, tem casa que é preciso GPS. Olha o versículo 15. Quando ainda está escuro, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas, às suas empregadas. Versículo 25, a força e a dignidade são os seus vestidos, e ela ri do tempo vindouro. Por quê? Porque ela já cuidou da despensa, ela não se preocupa com o amanhã. Eu lembro agora do testemunho de uma irmã que chegou no gabinete pastoral e disse, pastor, eu preciso de oração, pastor. Meu marido, eu acho que ele está com outra. Como, minha irmã? Não pode, o meu obreiro. Tá, pastor. Não come mais em casa. Não dorme em casa. Tem outra, pastor. Pastor, não, eu vou lá. Não pode. Quando o pastor chegou na porta da casa da irmã, você está me ouvindo bem lá atrás? Chegou na porta da casa da irmã, na calçada tinha um montão de lixo. Aí o pastor entrou. Quando sentou no sofá, levantou, porque o menino esvaziou a bexiga no sofá e a irmã não cuidou de enxugar. Aí conversando, o pastor pediu água, a irmã trouxe o copo. Escorregava de gordura. Aí o pastor vai tomando água, a porta do banheiro está aberta, lá estão bandeiras, bandeirantes e bandeirolas penduradas. O pastor disse, minha irmã, eu vou fazer uma oração rápida. Vou chegar em casa e vou falar com a minha mulher para vir com as irmãs do círculo de oração. Porque minha oração aqui não resolve. Tem que ser as irmãs, lá da intercessão. Chegou em casa, minha filha, corre. Chama as irmãs e faz um mutirão. Porque se a minha casa fosse daquele jeito, eu dormia no gabinete. Terminou o círculo de oração, a mulher do pastor foi com as irmãs e fizeram aquela faxina. Varreram, limparam, tiraram poeira, lavaram roupa de cama, mesa, banho, fez almoço novo, porque tem mulher, irmão, que cozinha no domingo à tarde e requenta no micro-ondas segunda, quarta, quinta, sexta. Afinal de contas, para que tem micro-ondas, né, pastor? Fez almoço novo. Quando o marido chegou trazendo a feira, parou na porta de casa, não viu o lixo, ele disse, prefeitura passou aqui.
Entrou, chegou na cozinha, sentiu o cheiro de comida nova. Destampou a panela, serviu, comeu. Bateu aquele sono. Quando chegou na cama, o lençol estava com cheiro de amaciante. É amaciante, irmã? Obrigado. Deitou e dormiu. Enquanto ele dormia, a mulher partiu para a casa do pastor. Pastor, Deus fez um milagre. Está lá, pastor, está dormindo. O pastor disse, foi Deus não, minha irmã. Foi minha mulher e as irmãs do círculo de oração. Irmã, tem milagre na sua casa que Jesus não vai lá fazer não, tá? É a senhora que tem que fazer. Mulher virtuosa. Fique em pé, por favor. Quem a achará? Eu não vou lhe chamar à frente. Eu não quero lhe constranger. A não ser que você queira vir, espontaneamente. Mas eu quero orar por aquelas mulheres que estão no seu interior construindo a ideia de desistirem do seu casamento. Você está construindo, fato após fato, de bloco em bloco, esperando o dia que vai ter a coragem de chutar o balde e dizer saí e não volto mais. Só venha à frente se quiser vir. Mas eu quero orar por você nesta noite. E declarar em nome de Jesus Cristo que o bálsamo do Espírito Santo é quem cura a tua alma. E que se os homens, falei para eles terça-feira, tomarem a devida postura, mas eles não podem tomar sozinhos, que não basta que um peleje batalha, é preciso que ambos assumam a responsabilidade. E se mulheres reconhecerem o peso dos seus papéis, Deus vai selar uma grande vitória na tua casa. Eu quero orar contigo agora. Homens, intercedam agora e digam para o Senhor: Deus, me dá sabedoria para eu entender minha mulher. Jesus, precisa de sabedoria, irmão, precisa da graça, mas Jesus dá. Jesus dá. Peça isso a Deus. Diz para o Senhor: faz de mim um homem amoroso, romântico, pai. Mulher, diz para Jesus: Senhor, faz de mim a mulher virtuosa, a mulher segundo o teu coração. Pode vir, minha irmã, a gente ora contigo. Diz para Jesus: faz de mim a mulher com a capacidade de entender a intolerância do meu marido. Não permita, mulher, que a sua família se destrua pelas suas mãos. Lute, peleja. Deus está contigo nisto. Eu lembro-me, eu fui procurado alguns anos atrás pela esposa de um empresário, nova convertida, e ela me disse: pastor, o meu marido foi embora com a amante, já comprou um apartamento, mobiliou para a amante, disponibilizou a nossa empresa à venda, diz que não me quer mais nem pintada de ouro. E ela disse: eu fui numa reunião de oração e quando cheguei lá, alguém profetizou para mim que era para eu desistir porque ele não é meu. E eu perguntei para ela: quantos anos de casada a senhora tem? E ela disse: 22. E eu perguntei para ela: e depois de 22 anos de casada, minha irmã, o marido ainda não é teu? Não foi Deus que falou isso. Não foi Deus. E eu perguntei para ela: a senhora quer o seu esposo? Ela disse: quero.
E eu falei com ela: ele vai voltar para casa. Ela olhou para mim e disse: pastor, ele não me quer. Eu disse: mas a senhora quer? Quero, ele vai voltar. Pastor, o senhor não entendeu, o homem disse que não me quer nem pintada de ouro. Eu falei: irmã, a irmã quer? Quero. Pronto. Seu marido não está usando vontade própria, ele é escravo do pecado. Escravo não faz o que quer. E eu disse a ela: nós vamos orar para Jesus libertar a vontade do seu marido. E eu chamei um casal que estava lá e falei: nós vamos entrar numa campanha de oração por ela. E a campanha só encerra no dia que ele chegar aqui e levantar as duas mãos aceitando a Jesus como Salvador. Eu ainda brinquei e disse: uma não serve, só serve as duas. E ela disse: tá bom. Depois ela me disse que riu de mim interiormente. Não demorou muito tempo, eu estava pregando naquela igreja. E na hora do apelo, o marido dela ficou em pé lá no meio, com as duas mãos levantadas. Um obreiro o trouxe à frente. Ela não veio para não parecer que estava fazendo pressão sobre ele. Terminou a oração, ela saiu logo pela porta da frente da igreja para ir embora. E não se aproximou para que ele não entendesse que ela estava aproveitando da oportunidade. Quando ela saiu pela frente, ele saiu pela porta da lateral. E ela já ia saindo, ele parou na frente do carro e perguntou para ela: posso voltar para casa hoje? Aí ela disse: se você não veio no teu carro, eu te levo no meu. Mas que eu lhe quero lá em casa, quero. Eles estão em paz. Ele é obreiro daquela igreja, faz parte do conselho administrativo daquela igreja, prega o evangelho em cruzadas, em congressos, em encontros de casais. Porque Deus pode mudar o retrato da tua vida. Vamos orar. Se o esposo estiver do lado, encosta mais um pouquinho nele e ora com ele: porque eu estou mordida de raiva dele. Ora agora com ele para Jesus quebrar essa barreira. Se não der para encostar mais um pouquinho e fazer um cafuné agora, porque saiu de casa nervosa, ora assim mesmo com meio milímetro de distância, porque quando terminar a oração eu sei que vocês vão sair daqui de mãos dadas em nome de Jesus. Pai, aqui estão mulheres, homens, casais, pessoas normais, com problemas diversos, mas que acreditam em Ti, que creem na Tua palavra, e por isso estão diante do Senhor esta noite. Diante deste altar estão algumas mulheres, Senhor, e Tu conheces as necessidades de cada uma delas. Eu quero suplicar agora que a paz que excede todo entendimento venha sobre estes corações. Acalma, Senhor, a alma de cada homem e mulher nesta noite. Tranquiliza. Senhor, eu peço que no retorno para casa, ao chegar em casa hoje à noite, já se perceba que o Senhor foi na frente, acalmando a tempestade. Deus, eu não quero que esta pregação seja mais um sermão para coleção. Eu quero que esta palavra gere resultados, seja evidenciada, gere mudanças, transformação na vida de cada pessoa, na vida de cada homem, na vida de cada mulher. Em nome de Jesus, eu quero nesta noite declarar que todo espírito maligno que está se utilizando da fraqueza humana, que está se utilizando da intolerância humana, seja neutralizado em suas ações agora no nome de Jesus. Se você puder, irmão, ore pela pessoa que está do seu lado agora. Senhor, eu quero nesta noite, pelo poder da Tua palavra, profetizar sobre o futuro desta pessoa. Pelo poder da Tua palavra eu quero declarar vitória sobre o futuro desta pessoa. Eu quero, Deus eterno, repreender toda a ação do adversário, mas também, Senhor, toda intolerância humana, toda incapacidade, toda má vontade, toda dureza de coração, seja agora transformada pela ação do Teu Santo Espírito sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada pessoa aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém.